noite, irmãos. Boa noite. Segunda-feira, 27 de novembro. E lá se foi novembro. Está indo, né? Vamos fechar em breve mais um ano. Muito por agradecer, né? Por todo esse período de existência. E muito por pedir ainda, né? Amparo, ajuda, força para que a gente possa prosseguir em nossas caminhadas. Possamos prosseguir. Hoje, dia de nossos estudos dos livros, do livro Céu e Inferno, com a nossa irmã Giovana Nunes. Hoje nós estamos lá no capítulo 2. Estamos no capítulo 9, os demônios. E nós estamos falando da origem da crença dos demônios. Hoje fechamos esse item, vamos falar do item 4 a 6. E a seguir faremos o nosso estudo no livro dos Espíritos. E logo a seguir, até o povoamento da Terra, Adão. Um tema que é agora bastante interessante, né? Povoamento da Terra. E aí, vamos colocar na nossa amiga Giovana. Vamos trabalhar, dona Giovana? Vamos trabalhar. É isso aí, então vamos trabalhar. Vamos aí nos aquecendo. Essa luz aqui está tudo Vamos botar a gente aqui no escurinho. Se quiser, só retira o microfone dela. muito encostado. Quer tirar o microfone? Não. Não vai ligar. Está ligado? Esse não. Está todo mundo aqui. Mas esse microfone não é para o pessoal de fora? Não precisa, pode tirar. É só quando o pessoal está aqui. Pensei Então que fosse vamos ao trabalho. Pensei que Dona fosse Giovana já está aqui a para postos. É. O material em mãos. Então vamos trabalhar. Passo-te a palavra, Giovana, agora é contigo. Vamos agradecer a Jesus, a sua misericórdia para conosco, que nos concede oportunidade de trabalho, resgatando nossos débitos do passado. Que Ele, mais uma vez, interceda junto ao nosso Pai Criador, para que os bons espíritos venham ter conosco, esquecendo das nossas grandes imperfeições, serenando a nossa mente, nosso coração, afastando de nós todo e qualquer sentimento de ressentimento, de mágoa, para que não contaminemos essas energias benfazejas que vêm de planos superiores, para se derramar sobre o nosso planeta Terra, tão sofrido, tão maltratado. Hoje é dia de Nossa Senhora das Graças. Meu amigo motorista estava me falando que ele é católico. Eu só vou saber logo mais quando pegar minha pagelazinha lá na minha folhinha do Sagrado Coração, que ela torne a envolver o nosso planeta no seu manto de proteção, que envie as suas energias de amor para este planeta tão maltratado, para esta humanidade. Que passado mais de 2000 anos, quando Jesus, levantando os olhos para o céu, falou com seu pai: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A humanidade continua não sabendo o que faz. A grande maioria estão todos perdidos nas próprias ambições desmedidas. Kardec está falando na crônica de domingo que não era para o mundo estar mais resolvendo suas questões políticas, sociais, através de guerras infindáveis. Nós já éramos para ter aprendido a dialogar, conversar.
Vai ter lugar para todos, para tudo. Mas nós continuamos querendo visita. Né? Fazer o quê? Estamos com um praga desses benfeitores espirituais, dos mentores desta casa, que nos abriga, os nossos amigos que nos antecederam, os trabalhos desta mesa, que todos sejam abençoados pelos nossos mentores e que possa haver paz e esperança em nossos corações. Meu amigo Sr. Gildo falou que nós estamos fazendo o estudo do livro Céu e Inferno. Na verdade, eu estava pensando ontem, quando eu estava repetindo aqui o resumo, na verdade, isso que eu faço não é um estudo, né? Nós estamos fazendo uma releitura do Céu e Inferno, depois acredito que vamos complementar com a Gênesis. Estudo mesmo é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né? Porque há perguntas e respostas e o Astrogildo faz a explicação, traduzindo para o entendimento dos nossos conhecimentos, daquilo que Kardec quis nos passar, com tanta propriedade, com tanta genialidade. E a gente sabe que tudo que ele fez, ele colocou todo o seu coração, todo o seu amor, ele botava tudo, tanto que acabou com a própria saúde porque queria deixar a sua tarefa realizada. Ele sabia da sua tarefa, queria deixar. E deixou tudo encaminhado, e a esposa e os demais companheiros deram prosseguimento a este trabalho, deixando para nós esta herança abençoada, essa doutrina consoladora que nos liberta, que nos esclarece. Graças a Deus. Então, nós fazemos uma releitura, eu faço um resumo, porque o tempo é curto e a leitura apesar de ser separada por parágrafos, uma questão de organização de método de trabalho, organizado, previamente preparado. Então, na realidade, eu considero quase que umas dissertações divididas em parágrafos. Mas para muitos que ainda não ouviram, não leram o Céu e Inferno, é um estudo. E mesmo nós que já lemos, é uma reflexão, não deixa de ser um estudo, é um estudo. É para o modo de que a gente que leu há muito tempo, está rindo de quê, Manhote? Eu sou forma de falar. Modo de quê? O modo de quê? Nós que já lemos, eu que já li esse livro no século passado, logo depois que Kardec Escreveu? Logo depois que Kardec escreveu? Agora eu já estou mais crescidinha, né? já tenho mais entendimento, então a gente sempre tem alguma novidade, tem alguma coisa nova, a gente muda e a nossa interpretação, pelo menos, deverá, né? Sim. E uma coisa é lermos sozinhos, e outra coisa é estarmos aqui juntos. Ah, isso aí é importantíssimo. O estarmos juntos que é o gostoso do trabalho. E não esqueça que você sempre faz os comentários dele, né? Os comentários sempre acrescentam. Então, um estudo. De vez em quando, aliás, eu pedi desculpa aos meus companheiros, eu vim hoje com esse propósito. Às vezes eu sou um pouco mal educada. Eu peço que vocês me perdoem, que eu também já estou começando a caducar.
E nós estamos no finalzinho do parágrafo que trata dos demônios, e nós vamos finalizando o parágrafo que fala da origem e crença dos demônios. Depois nós vamos pegar a visão da igreja e depois vamos pegar a visão da doutrina espírita, complementando, né? Não estamos negando nada, nós estamos complementando, esclarecendo coisas que não podia ser dito naquela época, que agora já pode, porque todo mundo já está crescidinho. Está na pré-adolescência, como o Daniel, com 4 anos. Então, vamos lá, vamos deixar de arenga e vamos ao nosso estudo. O item 4, provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante entre muitas vezes sobre o mal sobre o bem, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, conclui-se pela existência de 2 poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos 2 princípios. Aliás, lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de penetrar a essência do Ser Supremo. Continuamos incapazes de fazê-lo. Como compreender, então, que o mal não passa de um estado transitório? Sublinhei o estado transitório, porque isso é importante. Não é, Ajuda? Sim, isso é importante, que é transitório mesmo, né? Às vezes a gente acha que é eterno, né? Perene. Tudo é transitório, tudo tem seu tempo debaixo do tempo, como fala os Eclesiastes belamente na sua mensagem, do qual pode emanar o bem. Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitia compreender que já houvesse progrediu e nem percebeu. E muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexiste e sobrevive ao corpo físico, na dependência de uma série de existências purificadoras, até atingir a perfeição. Essa é a nossa trajetória. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências do que resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. Causas e efeitos também é importante, né, professor? Esse ponto é importante e explica para a gente por que a gente não entendia antes a questão do mal e o bem, né? Porque são exatamente as palavras do Kardec, né? Sim. Quinto, o duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob vários nomes a base de todas as crenças religiosas. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, sempre teve, os que mandam, os que obedecem. Todos os ministros, as religiões geralmente admitiam potências secundárias, ou bons e maus gênios,
os demônios. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. Nós, hoje, sabemos que os demônios são os espíritos atrasados ainda, principalmente considerados doentes, necessitados de remédio, como fala nosso médico Jesus. A doutrina dos demônios, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios, compete-nos examiná-la sob o ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que hoje possuímos dos atributos da divindade. Será? Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas, de todos os caminhos, de todas as religiões. Nessas vamos encontrar os dogmas, os cultos, as cerimônias, os usos e a moral, os princípios que norteiam as demais crenças. Se a essência de Deus continua a ser mistério para as nossas inteligências limitadas, compreendemos-la, no entanto, melhor que nunca, mercê dos ensinamentos deixados por Cristo na pessoa encarnada de Jesus. Aproveito para falar que o Cristo universal, não encarnou. O Cristo, ele se apresentou na Terra sobre um corpo físico representado por Jesus de Nazaré. O Cristo de Deus, ele não veio aqui. O cristianismo, racionalmente, ensina-nos que Deus é o único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Por isso que algures, e aí fui procurar o dicionário, e a palavra que está lá como sinônimo não diz o que é algures. Quer dizer, antes, no outro ponto, nós já falamos, na primeira parte, no capítulo 6, abre aspas, doutrina de penas eternas. Se tirasse a menor parcela de um só de seus atributos, de Deus, não haveria mais Deus. Ele não seria Deus. Esses atributos, na sua plenitude absoluta, inquestionável, ainda desconhecida no seu todo para nós ainda fazemos muita confusão, são, pois, o critério de todas as religiões. Todas as religiões, se nós fizermos isso foi feito numa reunião no movimento interreligioso, e o nosso companheiro que falou do espiritismo lá de Petrópolis, que falou sobre os princípios da doutrina espírita, foi espetacular. Foram listados os princípios das 5 maiores religiões num telão como esse.
Na realidade, os princípios falam as mesmas coisas, ditas de outra maneira, né, e praticadas de outras formas. Então, é como uma árvore com vários galhos e o caminho, cada um tem o seu caminho. E nós temos que respeitar o caminho do outro, a escolha do outro. O outro, porque está no caminho diferente do nosso, ele não está no caminho errado, ele está no caminho paralelo. E nós podemos e devemos colher algumas flores no jardim do outro e trazer para quê? Como eu faço aqui, algumas leiturinhas, algumas mensagens de companheiros que não são listados pela nossa Federação Espírita Brasileira Querida, como meu amado Huberto Roden e alguns espiritualistas. Agora, há flores, há práticas, há usos, há dogmas que não cabe aqui. Tem que ficar lá. Cada um com as suas particularidades, né? Tem as suas particularidades. Por isso é necessário respeito, né? E por ser diferente, por ter suas particularidades, só é diferente. E nós sabemos que alguns companheiros, né, menos avisados ou menos cuidadosos, ficam querendo misturar as estações. Aí faz ruído na cabecinha daqueles que não usam muito isso aqui. Então, quando se falar alguma coisa que a gente fica assim, nem lá nem cá, não passe adiante. Primeiro, procure se certificar. Procure conversar com aqueles que sabem mais, para você, então, tirar a sua conclusão. Né? A gente guarda a mão para não esquecer, porque tem coisas que a gente não pode, não deve. Poder pode, né? A gente pode tudo, a gente é livre. Nós não somos criados espíritos livres para escolher. Né? Nós temos que lembrar, isso que você está colocando é muito importante, nós temos que lembrar da nossa responsabilidade ao passar para frente qualquer informação. E por falar nisso, o título da canção que eu cantei na quarta-feira passada está errado. Não é aquele, não. Faz mal. Aquele é lindíssimo, mas é a música que o Jorginho, lá do Santa Clara, canta no violão, que vai lá no fundo do nosso coração. Jorginho toca no violão e canta. Nós estamos preocupados com o título, estamos preocupados com aquele conteúdo lindo. Nem lembrávamos do título, sem dúvida nenhuma. Que bom. Tá bom como um professor de canto para você, mas tudo bem. É um professor de canto para você. Não tem jeito, filho. Não tem mais jeito, não? Na próxima encarnação, então. Astrologia, eu fui cantora de coro na escola e na igreja de Santo Antônio, e eu era solista. Eu e mais 10 meninas. Então, retiro meu. O resto das 50 meninas era a primeira voz, tinha uma meia dúzia que era terceira voz, segunda voz, tinha o solo. Eu não cantava sozinha, não. Eu cantava com mais umas pessoas. Tinha a segunda voz, eram umas 10 ou 15 meninas. Depois tinha o coro maior, nós éramos uns 60 alunos, mais ou menos, né, na sala. Naquela época, eram 60, 70 alunos. E tinha uma menina
nós cantávamos uma música que tinha a terceira voz. Só essa menina tinha a terceira voz, que é a voz do baixo. Aquele que canta... Paul Robeson, o maior macho de todos os tempos, americano. Um negro, lindo de morrer. Pronto. Se entregou. Agora estou assim. E gosto de cantar, acho lindo cantar. Bom, então, terminado o nosso estudo do céu e E inferno... cantávamos os hinos da bandeira, da proclamação, da liberdade, hino nacional por partitura, pela lira, com partitura de música. Nós tínhamos a lira com música e musiquinhas de passarinhos, de beija-flor. Para aqueles que são da nossa época, sabem que tem isso, os hinos, né? A gente estudava por pauta, tinha aula de música. Hoje não se fala mais em hinos. É. Mas vamos nós. Não sabe o que estão perdendo. Sim. Não sabe o quanto isso é um estímulo a um dos nossos amores, que é o patriotismo, né? É. Para você saber passar. Sim. O hino da bandeira, o hino da proclamação, o hino da liberdade, o hino da proclamação e o hino nacional. Então, bons tempos. Mas vamos em frente. Estamos aí. Eu gostei muito quando você fez um comentário que eu quero até inverter. Eles colocaram que antigamente nós não entendíamos, né? O que é Deus, e aí você complementa muito bem que ainda não entendemos, né? É. E aí eu quero inverter, né? Se nós hoje Ainda ainda não humanizamos. entendemos, imagina há 2000 anos atrás. Nós humanizamos ele. Com essa humanidade linda, com esse planeta maravilhoso, né? Cheio de belezas, e que nós ainda não conhecemos, né? Estamos vendo aí agora um vulcão de 800 anos quietinho, um vulcão que volta às atividades, né? Mexendo com todos nós. E esse até foi bonzinho, porque ele está avisando que está voltando. Nem voltou de vez. Devagarinho, está voltando. Estou voltando, só para a gente refletir. Esse vulcão foi lá Na Islândia. Na Islândia? Acho que é na Islândia. Isso dá. O vulcão está voltando em atividade. Mas vamos lá. Mas bem mesmo. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Hoje é dia de nós estudarmos o livro dos Espíritos. E tem 50 páginas 67, é o que colocaram aqui. Não sei se E nós vamos para o item. Obrigada. O item. Qual é o item? Tá aqui. Item 50. Momento da Né? Terra, Adão. Estamos falando lá dos elementos naturais do universo e vamos falar do povoamento da Terra. Um tema bastante interessante. Adão. Né? E o que o Espiritismo vai trazer para a gente sobre esta questão? Então, vamos ao trabalho aqui. Então, estão lá, capítulo, Livro dos Espíritos, capítulo 3, da criação, formação dos mundos, formação dos seres vivos, e agora entramos no povoamento da Terra, o terceiro item. Povoamento da Terra, Adão. Então, vamos ver o que nossos irmãos do plano espiritual, o que foi permitido a eles nos informarem, né? Aí que está a questão, né, gente? Vamos lembrar sempre disso. O que foi permitido? O que está sendo comunicado a gente não é tudo. Por que não é tudo? Porque nós não temos compreensão para tudo. para entender. Naquela época, mais ainda. Então, foi dado na medida certa, né? Na medida que a gente possa entender. E aí, Kardec pergunta aos espíritos, né? Pergunta 50. A espécie humana começou por um único homem? Né? A gente tem a ideia, né, de Adão como um único homem. E aí Kardec pergunta, um único homem deu origem à espécie humana? Aí os espíritos explicam, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra.
Então já começa por aí. Então, se não foi Adão, quem foi? Calma. Vamos devagar, né? Mas já sabemos que não foi Adão, o esclarecimento dos espíritos. E no nosso racionalismo, né, se a gente raciocinar um pouquinho, fica complicado para a gente entender como um único homem poderia dar origem a todos os homens, né? Seria meio complicado, né? Então, já sabemos que não foi Adão. Então, vamos agora buscar aí nas informações trazidas pelos espíritos e por Kardec o melhor entendimento. Então, 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Então, ele voltou à questão do Adão, né? Ou seja, ele está se referindo a Adão como o quê? Como o aparecimento da espécie humana. Aí os espíritos respondem. Mais ou menos naquele sinais, né, que nós entendemos, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, somemos agora, nós dois depois, 6.000 anos atrás. Né? O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente ocupam. Então, nós estamos falando que 6.000 anos atrás, um dos grandes cataclismos, sobreviveram alguns irmãos, e esses irmãos deram origem à parte dessa civilização que nós temos hoje. As leis da natureza se opõem, então não foi Adão, foi antes de Adão, né? As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, quando a gente conta uma história para uma criança, a gente não inventa umas coisinhas. Por exemplo, né, aquela antiga que a criança não acredita mais, né? Como é que eu nasci? A cegonha te trouxe. Né? Por quê? Para o nível de... Antigamente, né? O nível de entendimento das crianças não permitia entender. Então, a mesma questão, né, da formação da humanidade na Terra, ficaria muito difícil esclarecer isso. Então, criou-se a ideia de Adão. Mas nós já podemos entender que Adão não é um único homem, e sim vários homens que sobreviveram a um dos cataclismos da Terra. Até a Eva também foi tirada da costela de Adão. Aí depois vem Eva tirada da costela, quer dizer, o Adão já estava complicado, né? Sozinho. São alegorias, né? São alegorias que vão sendo tratadas, né? Deixa eu desbloquear. Pior ainda. Desculpa que eu errei aqui o clicar. Então, retomando aqui a questão, né, tem um comentário aqui inadequado, a gente deu uma paradinha. Então, seguindo. Diversidade das raças humanas. Então, nós estamos falando, né? Nós falamos, então, como é que nós temos no planeta várias raças diferentes, se elas vieram de um único povo? Vamos ver o que o Espiritismo explica para a gente. Aí Kardec pergunta, de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Então, as diferenças não são só físicas, são morais, são de comportamento também, de atitudes, né?
Então, da onde vem essa diferença? Aí os espíritos respondem. Do clima, da vida, dos costumes. Dá-se aí o que se dá com os filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modo diferente, em nada se assemelharão quanto ao moral. Com Então, certeza. né? Por quê? Nós espíritas já temos a noção que a questão que não é só o corpo físico, é o espírito que está naquele corpo físico. E esse espírito, nós sabemos que ele tem uma trajetória anterior e os diferencia, né? Cada um tem a sua trajetória. E Mais isso a faz- trajetória anterior, mais a atual, né? mais atual, né? Que Se somando. somando. Isso faz no indivíduo uma característica que é diferente do outro. Né? Aí a gente vê dentro de uma mesma família os irmãos muitas vezes sendo tratados da mesma forma, mas tomando caminhos diferentes. Né? Então, aí ele continua. O homem surgiu em muitos pontos do globo. Kardec estava curioso. Né? Aí os espíritos, sim, olha só, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Sim. Então, começa vários locais diferentes. Então, na antropologia, por exemplo, se esclarece muito a questão de por que o africano é negro. Né? A maior concentração de negros no planeta é na África. Aí nós estamos falando de uma região que é tropical, ela está bem no meio do planeta, com a maior incidência de raios solares. E um grande pesquisador, né, Charles Darwin, pesquisando aí as questões biológicas e tentando entender, ele vai mostrar para a gente que as características que o negro tem são favoráveis à sua manutenção nesse tipo de clima. Então, por exemplo, o cabelo encaracolado, ele faz com que faça uma proteção de ar na cabeça, diminuindo a incidência de raios solares. A pele negra é estimulada pela melanina, que é um componente que protege a gente dos raios solares. Então, naquela região que ficava ali exposto... Tanto é que o negro, ele envelhece mais tarde, bem mais tarde que o branco. O branco envelhece rápido. É desse sistema. A melanina está num sistema de proteção muito importante. Eu acho que isso pra já pele. foi mais acentuado, agora não está. E esses indivíduos, mas aí vem a continuação, a Giovana está falando, essas características, elas já foram mais marcantes. Hoje já não se nota mais. Mas aqui na própria resposta ele falou, né, que aliando-se uns aos de outras raças, hoje nós não temos mais raça pura. Não. Né? Antigamente nós entendíamos a raça negra, a raça branca, o amarelo, né? Hoje a gente não consegue mais diferenciar assim. Por quê? Houve uma miscigenação, né? A mistura das raças. Então, com essa mistura, criamos várias outras raças que tiveram as combinações possíveis, né? E aí são várias, né? Mulato, sarará. Tinha o mameluco, né? Eram todas Nossa, características. lembra disso? Eu gostava muito de ciência. Sarará. Então, segundo, continua Kardec, 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui causa da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se aos de umas às outras raças, novos tipos formados. E forma também o caráter, molda também o caráter, né? O Sim. moral deles também, né? Porque uma coisa é você viver num ambiente inóspito, difícil, que faz com que você tenha que o tempo todo brigar pela tua sobrevivência. Isso te torna mais agressivo, mais egoísta. Né? Eu tenho que brigar pela minha sobrevivência. Se eu estou num ambiente que é mais tranquilo, mais pacífico, eu não tenho
não sou tão agressivo, porque eu não tenho que lutar tanto pela minha sobrevivência. Então, isso já vai também ajudando a mexer, né, a interferir na formação do caráter dos indivíduos. E isso é bom que a gente pense, porque isso também tem a ver com o local que nós reencarnamos. Olha só, hein? Sim. Mais à frente, a gente vai ver que o local que nós reencarnamos tem a ver com isso. Quais são as condições desse ambiente? Esse ambiente é um ambiente propício para a nossa encarnação. Então, às vezes, a gente pergunta assim, né, por que eu não nasci na Suíça? Né? Naquele mundo maravilhoso, tudo organizadinho e tal, porque eu não tenho nível de evolução para viver naquele ambiente ainda. Eu tenho que me preparar, eu tenho que me educar para que eu possa chegar naquele nível de existência. Tá? Mas vamos seguir. E aí Kardec continua na 53, ele lança a questão A. Essas diferenças constituem espécies distintas. Então, olha, Kardec foi lá mais na biologia, mais lá a questão de... As diferenças que existem dentro da raça humana, constituem espécies distintas. E quando a gente estuda biologia, espécie é um tipo de classificação, uma subclassificação. Aí Kardec, os espíritos respondem, certamente que não. Ou seja, todos nós estamos na mesma espécie, independente das características físicas que nós tenhamos. Então, se eu sou branco, negro, amarelo, vermelho, continuo sendo humano, não estou numa espécie distinta. Né? Como nós chegamos a... Nós já constatamos que alguns irmãos acreditavam nessa possibilidade, né, de haver uma diferença no caso da espécie. Antigamente, né, se falava que os nobres tinham sangue azul, não é verdade? Ah, sim, era. Pronto, já é uma questão bem, né? Já achavam que os nobres, por terem mais dinheiro, terem uma posição... Algumas Era culturas ainda têm, né? Oi? Algumas culturas ainda têm. Tá. Na Índia tem. Sim, nós vamos encontrar em alguns povos ainda esse pensamento. Mas isso é uma característica de quê? De falta de entendimento. Que significa para a gente um nível evolutivo ainda um pouco atrás do nosso. Né? Já estamos um pouquinho mais entendendo. Então, porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Não. O exemplo, manga. A espécie é manga, né? Uhum. Mas quantos tipos de manga tem? Nossa. Né? Manga espada, manga... Rosa, de boi, Carlotinha. manga de... Aí está falando de manga fruta, né? Engraçadinho. A simpática aqui lembrou da manga de camisa. E a Manga de camisa Meu pai é chupar. eterno. E a ciência acadêmica divide tudo isso por famílias. Sim, As mas a plantas, os espécie é a animais, mesma. são É uma Manga subclassificação rosa, da manga família. espada, manga calotinha, manga... A ciência divide por famílias para A facilitar o espécie estudo. é a mesma, é uma subclassificação. Então, na classe espécie, é a mesma espécie, é manga. O gênero, Aí vem o a gênero distinção. que é diferente. Vem mudando. O gênero é diferente. 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Olha aí, Kardec aproveitou, né? Já que não vem do mesmo indivíduo, por que não nos considerar irmãos? Aí os espíritos, todos os homens são os irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Né? Kardec aí deu uma bronca na gente, né? Uma tendência nossa a tomar as palavras ao pé da letra. Quando muitas vezes a gente precisa entender, né? Oi? Você vai ver que não tem pé. Não pode Já bem levar lembrado que a gente tomar o pé da letra Pé da letra. é ruim, porque a letra não tem pé, né? E aí, vamos seguindo, gente, vamos lá. Pluralidade dos mundos. Essa aí é trava-língua, né? Plural, né? Pluralidade dos mundos. 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço?
Então, quando a gente fala que há muitos mundos, aí Kardec, já que há muitos mundos, todos eles são habitados. E aí o que os espíritos respondem para a gente? Sim. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência. Ainda bem. Quer dizer, pelo menos a gente sabe que tem esperança, né? Porque se a gente fosse o melhor, nossa, o pior, então, o que seria? Em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino grupo o privilégio de conter seres racionais. Nós somos orgulhosos? Sim. Somos prepotentes? Então explica por que a gente vai achar que é tudo pra gente. Né? Vaidosos, arrogantes, tudo isso, né? interesseiros. Olha quanta qualidade. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Né? Isso tudo aqui só para a gente, né? Fazer as besteiras que a gente faz. Né? Eles são privilegiados. Fazer o quê? Continua. Aí Kardec esclarece. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Qual é o objetivo final da providência? Evolução, né? Evolução dos espíritos que somos nós. Então, Deus povoou todos esses mundos de forma a possibilitar essa evolução até o ponto que ele máximo lá, que é nos aproximarmos de Deus, sermos espíritos puros. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Né? Ele ia fazer todo o universo só para ficar lá brilhando para a gente à noite. Né? Certo a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Né? Isso é bem claro, né, para a gente? Né? A gente olha nisso tudo só para a gente, é impossível. Deus não ia desperdiçar isso. Né? E até porque nós já entendemos que nós temos espíritos em vários níveis de evolução. Então, eles precisam de outros ambientes. Não pode encarnar todo mundo na Terra. Né? Então, os espíritos mais evoluídos precisam de um mundo mais evoluído para que eles possam encarnar. 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Então, lá em outro globo, em outro planeta, né? A gente vai ter lá carbono que a gente tem, vai ter o sangue vermelho, vai ter... Eletromagnetismo diferente, tudo isso nós tínhamos falado da outra vez, né? Exatamente, vai entendendo que não. Então, o centro de gravidade é diferente. Tudo. De modo algum olha só, de modo algum se assemelham. Então, a constituição, né, desses seres do nosso planeta e de outros planetas, de modo algum se assemelham. Que bom, né? Aí, quando eu vou para um planeta desse, quero ver se eu venho mais bonitinho e tal. Ou não, né? Ou não lembra disso. Eu fiquei todo animadinho aqui com essa possibilidade, você já pensou do outro lado. Do jeito que eles mostram. Porque a gente pinta o ET feinho, né? A gente imagina o ET, né? Feinho, né? Mas esses extraterrestres... Vaidosos. Vaidosos, nós somos os melhores. Mas esses extraterrestres, eles são mais evoluídos que a gente? Também são. E outros não. Sim, isso que eu ia perguntar. Não é que eles são tecnologicamente, pode ser, moralmente não. Moralmente sei, em tecnologia, sei lá, eu não sei. Então vamos lá. Então vamos reorganizar. O que nós sabemos sobre evolução dos espíritos? Que nós temos espíritos dos mais variados níveis, não é isso? Desde espíritos que acabaram de ser formados, e são espíritos ainda primitivos,
a espíritos puros como Jesus. Tá? Sim. Nós temos espíritos de Jesus na Terra? Não. Não. Cristo, Então eles espírito eles Cristo. estão em outro lugar, em outro mundo. Né? Espíritos bons nós temos na Terra, alguns missionários vêm até a Terra, mas não é a maioria. Então, onde estão esses espíritos bons? Estão em outros mundos. Assim como espíritos primitivos, né? Nós temos aqui na Terra? Não. Não. Né? Espíritos no seu início da existência como ser vivo? Não. Então, também deve estar vivendo em outros planetas. Então, nós temos planetas menos evoluídos e temos planetas mais evoluídos. Tem uma questão que vai tocar nisso, já. Agora, Né? eu vi, eu até, eu não sei, porque eu não trouxe meu celular, mas me mandaram um vídeo de pedras que respiram, que reproduzem, pedras que conforme a água bate, ela vai estourando e surgindo outras. É num lugar aí, eu vou mandar, é que não tem grupo aqui, eu não tenho grupo aqui. Na internet aparece muita coisa, né? Pois é, será que isso é verdade? Exatamente. A gente tem que primeiro verificar aí eu vi isso se não é hoje. fake, se não é uma montagem lá. Pois é. Porque uma coisa, quando a Giovana falou no estudo do bem e do mal, né, colocou bem claro que existe o bem e o mal. Né? Assim como nós estamos aqui trabalhando para desenvolver o bem na gente, nós temos irmãos que optaram por desenvolver o mal. Sim. Então, para eles, implantar essas confusões, implantar essas dúvidas, implantar essas coisas, é muito bom. Eles criam confusão. Sim. Né? A Giovana tinha feito um comentário, né, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque às vezes a gente fala para a pessoa não entende direito e vai ter uma interpretação totalmente errada daquilo. Né? Uma coisa é quando a gente faz isso sem a intenção de provocar essa confusão. Outra coisa são esses espíritos maus que têm a intenção de provocar a confusão. Então, boa parte dessas fakes tem por trás espíritos, estão associados a irmãos que estão ligados a espíritos que querem provocar esse mal. Gente, falar mal de vacina, o que ele quer com isso? Né? Falar não tome vacina, né? O que ele quer com isso? Que as pessoas fiquem doentes, não é que as pessoas fiquem boas, é que as pessoas fiquem doentes. Diminuir a população do país. Só criar mais confusão. Né? Então, quer dizer, então tem que tomar cuidado com o que a gente vê na internet. 58. Então, vem esclarecendo. Não, 57 é a resposta, sem dúvida, no mesmo modo. Vamos lá. 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á também que tenham organizações diferentes dos seres que os habitam. Aí eles rapidinho respondem de uma forma bem simples, sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Nós temos aqui seres vivos com constituições físicas diferentes. Então, lá naqueles mares, no fundo do mar, nem deve ele nem foi fundo ao ponto de citar, né, os abissais que vivem lá no fundo do mar, em altas profundezas, que são cegos, que não têm visão. Nem visão tem, porque não tem luz. Né? Então, existe muita forma de vida. Então, isso já dá ideia para a gente que existem várias formas de vida, é possível. Né? Assim como nós humanos, não conseguimos viver, extrair oxigênio da água, né? Não conseguimos viver debaixo da água, mas os peixes conseguem. Né? Então, há muitas formas. Nós não conseguimos voar, mas os pássaros têm os ossos mais de uma conformação diferente, que diminui o peso deles, que possibilita eles também voar. Então, há diferença sim. Então, só para a gente ter ideia que é possível ter essa diferença. 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela. Boa noite.
Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Resposta. Não, pode sentar. Pensai, resposta dos espíritos. Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? O universo todo só tem um Sol, que é o que está ligado à Terra, né? Não há outro. E em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra. Então, se a gente aprendendo sobre o universo, né? Por que vai ter um único Sol? Há vários sóis no universo. O Sol faz parte de um sistema estelar, né? Então, no sistema que a Terra está, temos o nosso Sol. Em outros sistemas, Existem outros outros sóis existem. Só isso. 50. Ah, continua, né? As condições de existência dos seres que habitam diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que eles cumprem viver, né? Se o peixe vai viver na água e não consegue tirar o oxigênio da água, não vai dar certo, né? Então, ele é adequado para isso. Se jamais houvera visto peixe, não compreenderíamos se pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade em algum mundo mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Ontem, não sei se alguém assistiu, passou um filme, domingo, das umas mulheres sensitivas que elas conseguiam manipular a energia, luzes de várias tonalidades, fazia chover, fazia limpar o céu, fazia quebrar a vidraça, reconstituir a vidraça, uma coisa assim. Vocês não viram não ontem? Não. Isso é só da tarde. Você viu? Você viu? Eu acho legal esses filmes, Muito né? legal. Está sendo mencionado aqui o filme de ontem, das mulheres que conseguiam manipular a energia e fazer uma série de Sessão coisas. da tarde ontem, né? Porque- Um domingo Domingo maior. maior. Essas apresentações servem para deixar de ser novidade para a gente. Nós acreditamos que foi um filme de ficção científica para a gente, né? Mas já vimos acontecer. Que lembra Então, quando a gente vai estudar um pouco mais, e vamos estudar no Espiritismo, que os espíritos são capazes de manipular a matéria, já não fica uma coisa absurda, porque a gente já viu isso através da ficção, mas já viu isso, né? Como a ficção, ela vem com a evolução, a ficção deixa de ser ficção, e passa a ser real. passa a ser realidade. Exato. Né? Os Jacksons, eu gosto muito dos Jacksons, né? Há 30 anos atrás, era ficção pura. Hoje já não é mais, né? Já é realidade. Ela materializa, ela conseguia, porque é o seguinte, o que eles explicaram no filme? Que não existe vácuo. Sim. O O vácuo, Espiritismo concorda com isso, sim, nós já lemos isso. sim, perfeito. Que o vácuo é energia, e essa energia são luzes. E você manipulando essas luzes, você materializa. Inclusive, a menina, o seu Paulo falou bem, ela conseguia materializar a chave para consertar o automóvel. A gente só tem que tomar cuidado Magnífico. com as explicações que são apresentadas. Não, Porque essas explicações, elas são fantasiosas. Hoje não tem conhecimento científico que as comprove.
Então, os caras inventam alguma coisa. É. Tá? Então, essas explicações que a gente tem que tomar Estou cuidado. falando do filme. Mas sim, no filme. Mas a possibilidade, a gente vai estudar hoje, para que nós estudamos o espiritismo, já sabemos que os espíritos têm o poder de manipular a matéria. Através do ectoplasma. Através do ectoplasma, através da sua própria energia, através do seu pensamento, da sua vontade, ele consegue manipular. E pode, através dessas energias, eles podem formar qualquer objeto. Fazer a materialização. Isso. Sem dúvida. Vamos seguir mais um pouquinho? Tá tempo, né? Ela é a consideração final, é bem grandinho. Muito legal. Considerações e concordâncias bíblicas concernente à criação. Então, vão ser considerações e concordâncias bíblicas concernente à criação. 59. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação. Então, o que nós estamos falando? Os homens começaram a imaginar como teria sido a criação. E aí, cada grupo imaginando do seu jeito. Então, nós temos várias propostas de como seria a criação. Isso já dá uma característica para a gente. A verdade, ela tem que se repetir ou existe uma verdade em cada lugar? O fogo queima. O fogo queima aqui no Brasil, queima na China, queima no Japão, queima no Polo, não queima? Isso é verdade. Né? Se eu tenho um fogo que é diferente, alguma coisa está acontecendo aí, não é? Então, isso já é uma questão. Então, todas essas ideias que surgiram estão ainda desorientadas. A gente não tem uma verdade, porque senão seria única. Né? Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias, né? A falta de consistência. O que os espíritos apresentam confirma a opinião a muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Então, muitas informações estão sendo passadas para a gente através de uma alegoria, né? Se eu levo a alegoria ao pé da letra, pronto, já deu bagunça, né? Já falaram até que letra não tem pé, né? Então, a gente já sabe. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram de se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguição a que essa teoria não tivesse servido de pretexto e, no entanto, a Terra gira, malgrado aos anátemas, né? Não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à sua própria razão. Né? Malgrado, anátemas, né? Eu estou tentando lembrar aqui, não estou lembrando direto o significado, mas já vamos ver aqui. Ana quer dizer ligação, anátemas é anátema. Sentença que expulsa o católico da igreja, excomunhão, a maldição, imprecação, condenação, reprovação, repreensão. Então, ao malgrado, aos anátemas, aqueles que já foram, né, já foram excomungados, banidos também, isso. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação há 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positivista, que é a ciência organizada, a ciência criteriosa, a inexorável ciência,
prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Períodos de centenas de milhares de anos. Ele está na história como era, né? Era a Mesozoica também. Tanto que se trata como era, né? A Rosana está lembrando, né? A era paleozoica, né? Do Mesozoica e tal, que eram períodos muito longos de transformação da Terra. É só a gente pensar, gente, nós estamos aqui encarnados há 40, 50, 60 anos, né? O que aconteceu de transformação importante da Terra? Houve divisão de algum continente, houve surgimento de alguma ilha, nada desse tipo, né? Não, Tá começando nesse a período surgir. agora não, mas já está começando. Nós estamos falando no período que nós Nós, estamos durante a encarnados, nossa existência. 40, 50, 60 Isso não se dá da noite para o dia. Tá, E mas não esqueçamos que nós está começando tudo de novo, sabia, Mas né? não esqueçamos que hoje nós vivemos um período em que nós interferimos muito no planeta. Placa tectônica, Mas terremoto. tudo tem a ver com o quê? Nós promovemos um aumento da temperatura da Terra. Isso, Através do quê? Do desmatamento e da poluição. isso. Isso faz com que a camada de proteção, a camada gasosa de proteção da Terra esteja enfraquecida e haja maior incidência dos raios solares. Isso está aquecendo. Se aquecer, vai alterar. Se aquecer, vai alterar. Nós estamos vendo lá que as calotas polares, né, elas estão diminuindo. Né? No outro dia teve um programa muito interessante que mostrou uma enorme calota, uma enorme placa de gelo que se desprendeu do Polo Norte. Né? Uma enorme placa que era gelo preso lá, estava lá, fazia parte da calota, mas se soltou. Está vindo para os oceanos, se transformou no iceberg, que agora está sul, e está no oceano navegando. No sul, fazendo parte ali da Argentina, tem um local chamado Perito Moreno. É um espaço com muito gelo já de eras, que também Tá está de repente. E Então. está surgindo uma ilha. Isso nós estamos fazendo com que haja alteração nas condições do planeta. O mar Não subir. é uma coisa a curto prazo, né? Mas já começamos a sentir sinais dessas alterações. Nós estamos vendo aí o tal do El Niño modificando aí as condições, a quantidade de chuva, né? Gente, nós estamos vendo a Amazônia com seca, né? Uma região daquela com seca. O que nós fizemos para poder... Então, as alterações, elas sempre acontecem. A Terra... É muito interessante que as pessoas dizem que a Terra é um ser vivo. Ela está em constante modificação. Né? A Terra é um ser vivo. E todo ser vivo se modifica. E a Terra é um ser vivo que nós estamos estimulando modificações nela. Infelizmente, modificações para pior. Queremos abraçar aqui o nosso irmão Dido Albiero, que da primeira vez conosco, seja De bem-vindo. Santa Catarina, De cidade Santa de Concórdia. Catarina, de Concórdia. Opa, legal, que bom. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, sinta-se acolhido e abraçado por Maria Madalena e fazendo parte da sua família. Né? Diz também a Bíblia que o mundo foi criado ali em 6 dias. Eis, porém, que a ciência... Escavando os arquivos da Terra. Não é Não, isso, isso não. não é um sistema, uma doutrina. Não é um Isto sistema. não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato tão certo que o movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, porque demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra. Letra não tem pé, segundo a Rosana, expressões de uma linguagem frequentemente configurada.
dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Não é que seja um erro, né? Depende de como nós vamos entender. Se a gente for ver ao pé da letra, aí nós estamos equivocados. Porque a Bíblia foi escrita com o objetivo de nos esclarecer. Mas podia ser dito tudo? Não. Não podia ser dito tudo. Então está de uma forma figurada para que a gente possa... Também não havia um vocabulário que permitisse explicar as coisas como a gente explica hoje. Né? Então, Conhecimento, né? O nível de entendimento das coisas, né? Gente, é muito difícil a gente pensar, esquecer que Ghost, o filme Ghost, interferiu na interpretação que a humanidade tem da questão do espírito. Né? A humanidade antes do Ghost era uma coisa, ou depois do Ghost é outra coisa, é diferente. Né? Assim como quem assistiu o Nosso Lar, antes do Nosso Lar é uma coisa, depois é outra. Então, esse processo de evolução vai levando a gente a aumentar a nossa compreensão, que é o processo da evolução mesmo. Né? Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, né? O livro que explica a formação da Terra, segundo o Espiritismo. Havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor ou menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio de instantaneidade, né? Se fica rapidamente? Indubitavelmente não. Fora mistério, fazer-se da divindade bem mesquinha ideia para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos-la mostra sobre aspectos mais grandiosos e mais acorde com as noções que temos do poder da sua majestade, da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Então, isso é interessante, né? Porque quando a gente vai entendendo um pouco mais, a gente vai vendo que tudo que Deus fez tem ciência, tem lógica. Então, a gente vê que tem uma questão inteligente por trás. Né? Não aconteceu por acaso. Tudo vem segundo essa inteligência. De acordo neste ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem de criação dos seres vivos. Então, Moisés coloca, e a ciência também mostra que os homens foram os últimos a serem criados, seres vivos. Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal, no ano de 1654, a formação dos mundos, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que, até hoje, não se encontre nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Né? Quando ele fala aí nas várias camadas, né? É porque a geologia, né, que vai estudando a idade da Terra e tal, e que vai descobrindo os fósseis e tal, né? Eles vão vendo que aquilo ali vai determinando o tempo que aquilo está ali, né? Que aquele material está ali, aquele fóssil está ali, que aquela camada de... No outro dia passou um programa muito lindo mostrando uma ilha
que tem um paredão enorme e a parede são várias cores. E aí o geólogo mostrando que cada cor daquela significa um período da formação do planeta. Então, são materiais diferentes que foram se depositando ali, né? E aí eles conseguem estudar para saber qual é a idade daquilo ali, né? Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para o outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana e então se reconhecerá que, a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse parágrafo, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que do 24º ao 18º século, isto é, que, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta ao estado primitivo, ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas, né? A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicaria a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco, tão bem diferente, né? A imagem que a gente tem de Noé com os indivíduos da raça etíope, né?
Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, e atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara os livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a peste de falsas a doutrinas que podem cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. Né? As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência. Esse o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. E aí fechamos esse capítulo. No próximo encontro já vamos para o capítulo 4 do princípio vital. Aí vamos falar da vida dos seres orgânicos. Seres inorgânicos, a vida e a morte. Muito bom, muito legal. E aí, aos nossos irmãos, vamos ver se temos algum comentário aqui que a gente possa trabalhar. O Luiz Carlos lembra quando nós falamos da questão da Opa, estamos sem áudio aqui, já voltou o áudio. Que eu fiz uma mudança aqui rápida e obrigado por alertar a gente aqui. Obrigado por alertar. Então, chegamos aí ao momento da pausa do nosso estudo de hoje. Lembrando que na próxima semana já vamos entrar nesse próximo capítulo, que é o capítulo 4, do princípio vital, e vamos falar da vida. Né, do princípio da vida. Então, estamos começando a entender algumas coisas, e algumas ainda, nesse nível de estudo, ainda não ficam esclarecidas para a gente. Por exemplo, né? O que é a simbologia de Adão? O que significa a simbologia de Adão? É uma simbologia e o Espiritismo já tem esse entendimento, já tem a explicação para isso. Mas que ainda é muito cedo para a gente abordar isso. Tá? Mas quem tiver muito interessado, né, leiam Exilados de Capela. Tá? Leiam Exilados de Capela, que fala também da formação da Terra, e aí dá a explicação. Ou vá direto à Gênese também, que é onde nós podemos também encontrar mais alguns esclarecimentos aí. Então, agradecemos a todos aí a participação, reforçando o nosso irmão Dido, lá do Paraná, né? Concordo, de Santa Catarina. De Santa Catarina, desculpa, do Sul. Qual é a parte da Gênesis que...
Toda ela. E a Gênesis é tudo a criação. Nós vamos fazer oração. Vamos fazer oração. Gênesis é toda ela. Ah, Porque é a Gênesis, é a formação. Então eu falei de tudo. Desde a formação dos seres, a formação do planeta, tudo. E vamos lembrar hoje, já que nosso irmão Dito está conosco, bilhões de anos. nosso irmão Dito está conosco, Que daqui a lembrar dos 40 nossos bilhões irmãos lá ela do vai sul que estão explodir. passando por momentos difíceis, né? Do jeito que Com tá, as não vai ser intempéries lá, bem, com o vai ser- alagamento, com as Os chuvas, planetas nascem que estão e se desenvolvem. criando grandes dificuldades para eles. As estrelas morrem. Vamos E o pedir movimento que da eles Terra sejam amparados. cresce sabe? mais. Então vamos cantar, agradecendo ao nosso Pai a oportunidade, né? Agradecendo por essa luz que nos esclarece, que traz para a gente mais entendimento. Agradecemos, Senhor, Estes caminhos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira. Próxima segunda ainda tem? Próxima segunda ainda tem. Até dia 18. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Até. Tchau, vai com Deus. Tchau. Não, papai, eu tô de volta. Tchau. Vou lá dar um passeio. Tá. E a você?
Não, eu tinha trazido, acho que eu botei de novo na... Então fica por aí.